E lá em 1 Timóteo 2,1, o apóstolo Paulo recomenda que se faça súplicas e orações e intercessão por todos. Intercessões, porque orar é uma coisa, interceder é outra coisa. Né? Tem vários tipos. Nós oramos, interceder é diferente. Suplicar já é mais ainda, já é diferente, né? Então, tem pessoas que acham que é só interceder, mas tem a hora que nós temos também que repreender o poder do mal, porque nós temos essa autoridade. Sim. Deus dá essa autoridade para cada cristão, mas tem muitos cristãos que eles não se dão o valor que Deus deu para eles. Eles não reconhecem o valor que está neles, o poder do Espírito Santo na vida deles, para eles repreender o poder do mal. Então, tem horas que, às vezes, até dentro de uma casa, se tem problemas, porque no meio de uma família sempre tem problemas, principalmente quando tem jovens, adolescentes, hoje em dia tantas dificuldades, né? Que aparecem, às vezes uma mãe, ai meu Deus do céu, eu não aguento, mas por que não aguenta? São os teus filhos, a herança do Senhor que Deus te deu. Ai, vai pro quarto, fecha a porta e vai. Não, repreende o poder do mal que está dentro da tua casa. A casa é tua, tu tem autoridade, o diabo não pode entrar, ele tem que sair. Repreende na frente deles mesmo. Eu repreendo essa briga, eu repreendo esse espírito que está agindo aqui dentro da minha casa, em nome de Jesus. Aqui só pode agir o poder de Deus. Isso eu não aceito dentro da minha casa. Nós temos que determinar, tem horas que nós temos que determinar. Né? É orar, não é só orar. Ai, a minha casa, a gente escuta, né? Ai, a minha casa, irmã, tu tem que ver que luta, mas então termina com essas lutas, né? Dentro da casa não é luta, lá o Espírito de Deus tem que habitar, porque nós temos essa autoridade, nós temos que entender o valor que Deus tem nos dado. O intercessor, sendo intercessor, ele tem que entender isso. Por que muitos desistem de interceder? O Ministério da Intercessão é o ministério que mais entra e sai pessoas, porque eles entram não conseguindo vencer, e não querem vencer, não querem pagar o preço. E outra coisa, o intercessor tem que ter um coração puro. Não pode usar a língua para falar mal dos irmãos e depois orar pelos irmãos, para falar mal do pastor e depois orar pelo pastor, ou depois estar lá querendo agradar o pastor, o líder mesmo. Não, nós temos que a nossa língua é para abençoar, nós somos chamados para abençoar, para determinar, para nós guerrear contra o poder do mal, para nós guerrear contra as trevas. E nós fomos chamados para isso, e o momento que nós entender que nós como intercessores, nós fomos chamados para a guerra espiritual, para lutar contra o poder do mal, o momento que nós entender isso, a gente quer interceder mais e mais e mais, porque a gente vê o resultado das nossas orações, e sabe que está agradando a Deus, e o Espírito de Deus vai impulsionando nós. Então, depois que a gente entende isso, a gente não quer parar de orar. A gente não quer, a gente ora dia e noite, a gente acorda de manhã, acorda orando, tá fazendo almoço, tá orando, tá dirigindo, tá orando, tá sempre assim, sempre clamando, vê uma pessoa, clama, né? Esse é o intercessor. Então tem que ter um coração puro, coração voltado para Deus. Por que muitos desistem? Porque não tem um coração puro, porque se misturam com o mundo, o Espírito Santo se entristece, e se o Espírito Santo se entristece na vida deles, como é que eles vão orar? O Espírito Santo se entristeceu, eles não têm mais força para orar. Porque quando o Espírito Santo está triste na nossa vida, ele está triste, como é que ele vai nos impulsionar a orar? Nos dar essa força, essa vontade de batalhar, essa vontade de estar com Deus, de fazer a obra de Deus, de agradar o Senhor, de resgatar uma vida do poder das trevas, para trazer para o reino de Deus, para o reino da luz, para trazer para a igreja, para serem salvos. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu começo a falar sobre intercessão, eu me empolgo. Uma vez, quando eu começava a falar para as mulheres, eu me empolgava, né? O tempo das mulheres passou. Né? Eu ainda ministro para as mulheres, nós temos o retiro das mulheres, que eu sempre ministro também. Tem a líder das mulheres, mas eu sempre ministro também. Mas eu me empolgo com a intercessão, porque eu acho tão maravilhoso. Eu acho um ministério, bom, para mim é o melhor no momento.